Euro USD. Para quem está chegando no mercado agora, é um par de moeda mais líquido, mais negociado, né? Por ser mais negociado, ele acaba sendo mais líquido e tem maiores oportunidades aí de ganho. E é um par que eu particularmente analiso ele diariamente, buscando oportunidades aí na ponta compradora ou vendedora. Euro-USD então, o Euro-USD a gente tem esse padrão maior, tá? Um possível Gartley, onde nós temos aqui uma retração próxima a 61. Nós temos então o padrãozinho aí, um possível Gartley, okay? Onde nós temos aí essa retração entre 786 e 886 e também um Crab, ponto X, ponto A, primeira parte, ponto B, ponto C. Então nós temos esta região, que é uma PZR, como uma região importante numa potencial zona de reversão do Euro USD. Portanto, o que eu vou estar buscando neste nível, nessa região? Uma venda. Tá? Eu não vou estar buscando uma compra, até porque o preço já está esticado, o euro está escalonado, olha, máximas sobre máximas, ele não fez uma correção, né? Nós sabemos que o mercado ele não anda, tá, por muito tempo em linha reta, ele não sobe ou desce em linha reta, ele vai fazendo seus pullback, por mais força que ele apresente, ele vai fazer as correções, né? Os níveis ali, tanto de acumulação e distribuição, é necessário que tanto o pessoal, por mais motivado que esteja em comprar, né, o euro nesse caso aqui, ele vai fazer algum tipo de correção. O pessoal que comprou aqui embaixo, comprou nesse nível de acumulação, em algum momento ele quer realizar. E os padrões harmônicos, ele identifica esses níveis, essas regiões, através de retrações de Fibonacci e através de padrões de candle. Então o que nós temos hoje? Nós temos preço testando dentro dessa PZR, né, de dois padrões, que aí fortalece ainda mais, né? Nós temos um padrão maior, que essa perna começando no ponto X, e um padrão menor, um Crab, começando neste nível. E o interessante é que a convergência do ponto D é exatamente nessa região. O que nós estamos tendo hoje? Nós estamos tendo um candle de rejeição. Como eu sei que esse é um candle de rejeição, Alexandre? Olha a sombra superior que o preço está deixando. Cenário ideal que mostra que na próxima semana nós vamos ter uma confirmação próxima a 100%. O preço, quanto mais ele perfurar os 50% deste candle aqui, quanto maior essa sombra ela já está pré-definida, dificilmente ela vai ser modificada, mas quanto maior a profundidade de penetração nos 50% e quanto maior o volume. Interessante que nós já tivemos o volume que deixou a região do 180, o nível de 180, e não está conseguindo fazer fechando acima. Então já demonstra aqui uma entrada de força vendedora. Como que eu posso atuar? Como que eu posso vender aqui? Que tem diversas formas. A pessoa que gosta de analisar gráfico diário de 4 horas para fazer uma posição mais longa, o ideal é estar operando no gráfico diário. Coloca uma ordem, nessa linha aqui, vamos aproveitar essa linha, coloca uma ordem pendente, alguns pontos abaixo da mínima do candle, não é do fechamento, abaixo da mínima, e na segunda-feira a perfuração, né, vai acionar, e aí stop loss posicionado nessa máxima, alguns pontos acima, e aí vai só gerenciando. Alvo, potencial alvo, ponto B, ó, nós temos esse padrão aqui, o ponto B. Nós temos depois um segundo padrão, ponto B, e a base do padrão. São movimentos grandes aí, por isso que eu falei, para quem for operar um swing trade, fazer uma posição, gráfico diário é o ideal. Porém, nós sabemos que aqui é uma região de uma possível reversão. Podemos buscar em períodos menores. Vamos colocar aqui nos 15 minutos. Qual que é a vantagem? A vantagem é que consegue pegar o mercado com a melhor relação risco-ganho. Então, por exemplo, esta região, esse candle aqui foi um candle interessante, ó. Uma venda mais agressiva. Aqui deu uma entrada interessante. O rompimento agora deste nível é uma entrada interessante, porque nós estamos com base num período maior no padrão gráfico diário,
só que eu estou buscando entrada nos 15 minutos. Stop loss, posso colocar no próprio topo que fez a entrada ou no topo maior, se eu vou buscar um alvo maior. Então aí depende do gerenciamento de cada pessoa. Então, resumindo, pessoal, Euro-USD para a próxima semana é uma expectativa de baixa. O mercado pode voltar a subir? Pode. Nós sabemos que o preço faz tudo, tá? É interessante que nós temos esse volume aqui, ó, ultrapassou o nível de 180 do índice, 211. A última vez que ele teve um volume alto, 208, foi nessa volatilidade alta que estava tendo aqui, ó. Então, eu vou marcar esse candle, eu marco esse candle, o fechamento dele, 1.13300, eu guardo esse número, deixo aqui um sinalizado. O mercado até pode fazer correção, aqui vai ser uma resistência forte. O que não pode acontecer é o mercado romper, tá, este nível, 350. Eu não quero que o mercado rompa, porque aí essa expectativa que eu tenho de estar vendendo na próxima semana descaracteriza. E alvos? O alvo que nós falamos, gráfico diário, tá? É claro que no intraday eu preciso de um alvo tão longo desse? Não, porque eu entro com uma relação risco-ganho mais interessante. Exemplo, quem entrou aqui, né, antes da abertura do mercado de Londres, tá? Já fez uma boa relação. Se o cara, por exemplo, aqui, ó, vamos arredondar para 200 e já andou 800, 4 para 1, ou seja, se ele arriscou 0,5%, ele está fazendo 2% nessa operação. Se ele arriscou 1%, ele está fazendo 4% nessa operação. Mas eu quero deixar a operação a longo prazo. Tudo bem, é só ir gerenciando, realiza parcial ou traz para o break-even. E aí é a forma de gerenciamento que cada um sabe, né? É forma de estar fazendo conforme o seu perfil. Vamos lá, GBP-USD. Vamos ver se ele tem algo interessante. O GBP-USD gráfico diário, olha que interessante. A gente tinha uma resistência, existe uma resistência nesse nível de 1.26400 e 500, vou arredondar para o número 00. E o preço rompeu. E olha que interessante. Antes do rompimento, ele fez ontem um doji, né? Um doji, sombra superior, sombra inferior com um pequeno corpo e um volume maior aí do que nos últimos dias, nos últimos períodos aí. E o mercado hoje rompeu. O que aconteceu aqui? Uma grande briga, aqui foi uma grande briga, porém hoje rompendo com baixo volume. Isso demonstra que existe uma grande probabilidade do GBP-USD continuar a subir. Euro-JPY, mercado rompeu, não olhou para trás, novamente aqui, ó, uma região de resistência, rompeu com força. Tá? Agora o que chama atenção, índice sinalizando volume, um candle, esse candle gerando uma rejeição, podemos sim ter agora uma correção na próxima semana. Ele está bem parecido com o euro, né? Para quem pegou a análise do euro aí, tá? O euro, só que o euro ele está mais interessante, né? O euro nós temos padrões, nós temos duas PZRs fechando nele. Então, se fosse para escolher na próxima semana, às vezes a pessoa ela fica lá com 200 ativos olhando e no fim ela não consegue fazer nada, porque a hora ela acaba se perdendo, né, de tanta coisa que ela selecionou. Então, Euro-USD, Euro-JPY, os dois com oportunidade de venda. Pô, mas o Euro-USD que nós vimos está muito mais bonito, né? Tecnicamente, ele está muito mais probabilidade de uma correção, de movimento de giro de mercado. Então, eu vou ficar de olho no Euro-USD, apesar do Euro-JPY ter essa característica também, ok? Vamos lá, o USD-CAD. Bom, o USD-CAD a gente já vinha falando aí naquelas análises semanais, que aqui era uma região importante de suporte. O mercado vinha formando um triângulo descendente. O que aconteceu? Toda vez, pessoal, toda vez, por isso que eu bato nessa tecla, né? Não é claro que não vai ser 100% de acerto, mas a gente acerta aí 90%. Toda vez que o mercado está testando um nível, uma região, e o volume baixo, o que é o volume baixo? O volume abaixo de 180. Que esse é o nível que me chama atenção no índice, o 180 me chama atenção alerta, ou algo pode acontecer, ou uma continuidade da tendência, ou uma reversão da tendência. Testou, em diversas vezes bateu, tá, nessa região com o índice baixo, abaixo de 180. Rompeu, aí acima de 180. Nós tivemos a combinação, candle de força com entrada de volume. Cara, continuidade do movimento, sem chance. Existia um padrão que eu desenhei tempo atrás. Não existia, claro, não existia
não existia essa parte direita, mas existia uma grande probabilidade desse movimento. Até porque o índice sinalizou esse volume, pessoal. Como nós temos esse volume de topo, o maior volume, aqui nós temos um volume de compradores, aqui um volume de um topo mostrando uma rejeição, tá? Vendedores. Existia então aqui uma formação, ponto X, ponto A. Então nós tínhamos uma estrutura, a primeira asa do padrão nós tínhamos aqui. E aí formou o ponto B. Aí descaracterizou. Por que descaracterizou? Porque o mercado começou a lateralizar. Então, o que é o padrão harmônico? O padrão harmônico nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontas formada harmonicamente, né? Visualmente tem que bater o olho e está mais ou menos o mesmo tempo e a mesma duração de velocidade do preço. Aqui descaracterizou. Porém, não descaracterizou o movimento de queda. Tá? Isso é importante estar frisando. Então, por isso que eu falava do SDCAD mesmo, fazendo esse triângulo descendente, existia aí a probabilidade do movimento de queda. Vou colocar no gráfico semanal. Bom, esse nível. Importante, volume baixando. Cara, não tem nada que segura o SDCAD para vir testar agora este novo suporte de 1,33,300, tá? 1,33,300, porque, novamente, o índice aqui, que é o vilão da história, volume baixando, tá? Os vendedores sem resistência de estar jogando o preço para baixo. Então, essa é a leitura que eu faço, então nós não temos nada que está impedindo aí que o preço venha testar aí esta região dos 1,33,300. Dólar. Para quem acompanha aí, os alunos que acompanham, o pessoal do Instagram ou do Telegram aí que acompanha as análises que eu posto diariamente, o dólar eu tenho atualizado ele diariamente, tem um pessoal aí de empresas que trabalha com importação, tá, de matéria-prima e paga em dólar, então eles estão bastante preocupados e eles solicitam essa análise, eu tenho feito então, diariamente. Tá? Bom, a análise de hoje, nós tínhamos aqui R$5, o último nível, este nível aqui, 5,12, mais ou menos, tá pessoal? Eu lembro que o 5 era um número redondo aqui que eu falei, pessoal, existia grande probabilidade quando estava aqui, né, aqui tinha um suporte interessante, tá, em que o preço, podemos ver que o preço até rompeu, voltou, subiu e o pessoal preocupado, vai voltar? Cara, eu falava, não, a probabilidade alta ainda do preço buscar os R$5. Por quê? Vamos pegar o vilão, o índice, volume alto, tá? Esse volume aqui, ele foi rompido. Volume alto, sempre eu analiso o nível de 180. Acima dele, quanto maior, melhor. Tá? Quanto maior, melhor. Por isso aqui está a região dos R$5 aqui, que eu falei que era importante de teste. Um volume baixo, os vendedores estão tranquilos fazendo o seu trabalho de casa, jogando o preço para baixo. Legal? R$5. Bom, volume terminando baixo, qual que é a minha, tá? A minha expectativa, cara, de continuidade de baixa, de preço mais baixo aí do dólar real. Ok? Vamos ver o índice. Quem acompanha também sabe que as semanas eu venho falando da busca dos 90 mil pontos, principalmente devido a essa sinalização. Volume deste candle, ele virou um suporte, essa região aqui interessante, o preço subiu, compradores não quiseram assustar, foram comprando em dose homeopática, foram acumulando, até que não aguentaram mais e explodiu. E o que chama atenção? Volume baixo, abaixo de 180. Esse candle de hoje, um candle de rejeição, com volume, o que seria interessante aqui para falar, Alexandre, próxima semana nós vamos ter uma correção grande. O que seria? Este candle com um volume acima de 180 ou próximo de 180. Ele está muito baixo aqui ainda, não está interessante. O volume ele é sempre comparativo. Por que sempre comparativo? Se esse volume no nível de 210 teve força para fazer isso, imagine aqui um volume, vamos fazer aqui uma 350, maior do que esse aqui foi 210, com esse candle,
Qual que vai ser a força? Cara, eu sei que se essa força foi responsável por fazer isso, essa força vai ser responsável por fazer isso. Okay? Então ele é sempre comparativo, o volume. Okay? Mas, devido a esse tipo de estrutura e um volume um pouco mais alto do que nos outros X períodos, 15 dias, tá? Os últimos 15 dias, esse é o volume maior do que os últimos 15 dias. Podemos ter uma correção, tá? Grande correção, ele não está mostrando que seria grande, tá? Mas pode acontecer. Abrindo um volume, um candle negativo, vou pegar aqui, ó, um candle negativo, aí sim, com alto volume. Aí fica lindo para falar, ó, pessoal, aqui realmente é uma região de giro de mercado. Como foi que aconteceu aqui, ó. Ó. O volume vinha abaixo de 180, de repente, ó, explodiu para 180. Gap, candle de força, tá? E o preço aí depois só caiu. É claro que só o gap em si, a leitura do gap, já demonstra que aqui a força, né, vendedora vai estar forte aí nos próximos dias para o índice. Então, essa é a nossa expectativa. Vamos deixar uma setinha aqui, uma pequena correção, até ter um sinal melhor, mas está tudo mostrando uma correção aí para a próxima semana. Nasdaq. Então, até o momento, o que nós temos é uma continuidade do movimento de alta. É diferente quando o mercado ele bateu nesse nível aqui, ó, ele bateu nesse nível, ele vinha com volume baixo, ó, Quando ele bateu, ele aumentou o volume, próximo aos 180, tá? Aumentou o volume, depois foi aumentando o volume, tá? Até que entrou um volume vendedor forte e jogou o mercado para baixo. Novamente, volume nesse nível, próximo aos 180, mercado não conseguindo fazer novas mínimas, teve um gap de baixa aqui, mas o mercado superou e entrada de força compradora. Então vamos deixar aqui uma setinha, é claro, como eu falei, tudo pode acontecer nos próximos dias, tá? Mas até o momento é essa a expectativa. E pedir aí do gold, né? Do ouro. O ouro fez um topo, próximo aos 1.750, chegou a romper esse nível, tá? Vamos colocar aqui 1.750, um número redondo. Então nós temos aí esse nível, claro, houve um rompimento acima, mas aí o mercado não conseguiu fechar acima e fazendo aí uma lateralização. Vamos ver o volume agora. Esse volume, esse do dia 3, foi um volume, não foi no nível de 180, porém é um volume aí mais alto que dos últimos 54 períodos, 54 dias. Estamos no gráfico diário, 54 dias, com candle negativo, ok? O que eu faço? Eu sinalizo o fechamento desse candle. Abaixo deste nível, vamos colocar aqui, vamos ver o valor, o preço, de 1.700, só vendo, só faço venda, tá? Só faço venda abaixo de 1.700. Por quê? Porque existe uma resistência forte. O mercado ele pode fazer isso e depois voltar a cair, tá? Devido a esse volume. Legal? Suporte, tá? Nós temos suporte importante. Existem dois suportes aqui importantes no ouro. Esta região e esta região. GBP JPY, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? Tem um padrão bem interessante, ó. Um padrãozinho, fiz aqui bem grosseiro, tá, pessoal? Rápido aqui, nem peguei a perna BC para ver a projeção, sabendo que a projeção mais importante é da perna XA. Peguei aqui esse nível que está coincidindo com esse fundo aqui. Volume, olha só que interessante, o volume bateu no 180, candle de rejeição e continua subindo, tá?
Então existe grande probabilidade aí na próxima semana de tocar o nível de 141, vamos arredondar para 141, tá, o GBP-JPY, bater nesse nível e vamos aguardar preço e sinalização do índice.